A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus, busque a presença daquele que vive, daquele que reina, porque Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que temos pedido, além do que temos pensado. O Senhor é bom, a Ele honra, glória, louvor e adoração. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 30 e 31, que diz assim: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Louvado seja o Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Ao meditar no Evangelho, segundo escreveu Marcos, mais precisamente agora no capítulo 9, o Espírito Santo do Senhor trouxe algo no meu coração quando lendo essa parte da passagem, onde os discípulos recearam interrogá-lo. Estavam com dúvidas, não compreenderam o que ele estava declarando, ensinando, sabiam que era algo importante, mas não recearam abrir a boca, porque alguns momentos antes eles haviam sido, de certa forma, chamados a atenção. Jesus os chama de incrédulos e ali eles estão tão constrangidos que eles não perguntam para que haja esclarecimento. Até porque, certa vez, Jesus disse para eles: peraí, nem vocês estão compreendendo? A vocês foi dado o poder de compreender, de discernir as coisas de Deus. E nesse momento, o constrangimento pela correção anterior os impediu de pedir mais esclarecimento. Talvez se um deles ou todos abrissem a boca e dissessem a verdade com sinceridade, apesar da correção, apesar de Jesus colocá-los no seu devido lugar, Jesus iria aprofundar mais sobre as coisas que já estavam prestes a acontecer, porque Jesus iria passar pela cruz do Calvário, ele iria passar pelo sofrimento e pela morte, para que a sua ressurreição nos trouxesse a salvação eterna. E era isso que ele já estava preparando o coração daqueles homens que já estavam com ele há algum tempo, e para que eles estivessem prontos, a viver esse dia, porque ele iria acontecer como de fato aconteceu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para a glória e honra do nome do Senhor, hoje nós temos a salvação por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. Mas nesse capítulo, nessa história, quando nós voltamos um pouquinho atrás, vamos entender o texto, o contexto, para que possamos entender as coisas que estavam ali acontecendo na vida, naquele momento e no coração dos seus discípulos. Anteriormente, Jesus tinha enviado os 12 discípulos, mais 70 homens, de 2 em 2, para anunciar o Evangelho nos lugares aonde ele iria passar. Ao fazer isso, ao obedecerem o comando e a voz do Senhor, eles viveram experiências extraordinárias, porque Jesus lhes deu autoridade e poder para curar enfermos, expulsar os demônios e anunciar a palavra do Senhor.
E eles foram e assim sucedeu. Então eles voltaram ali todo mundo entusiasmado, feliz, abismado de como, né, os demônios lhes sujeitavam, lhes obedeciam por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E no momento em que eles estão ali eufóricos, contando as suas experiências, Jesus fala: olha, fica alegre, porque teu nome está escrito no livro da vida. Mas vai passando o tempo e ali é o processo, né, de convivência, de aprendizado com o Senhor. Um belo dia o Senhor sai de madrugada levando consigo Pedro, Tiago e João, sobe o monte para orar. E naquele monte acontece a transfiguração. E Moisés e Elias aparecem ali para conversar com o Senhor Jesus Cristo. Pedro ali abismado, ali maravilhado com o que ele estava vendo, mesmo sem saber o que ele estava falando, ele se oferece a servir. Ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma cabana para Moisés, uma cabana para Elias. Quando o pai intervém e declara que Jesus é seu filho amado, que a eles tinham que ouvi-lo. E ali se encerra aquele processo, aquela situação, e eles retornam para casa. Nesse retorno, quando eles estão se aproximando, percebe-se que está havendo um alvoroço, percebe-se que está havendo ali uma confusão. E Jesus, sendo Deus, já sabia do que se tratava. Quando ele se aproxima deles, do povo, ele pergunta para os escribas. Ele não pergunta para os discípulos, ele pergunta para os escribas: o que é que vocês estão arguindo? Porque o que é que vocês estão perguntando para eles? O que é que vocês estão procurando neles? E antes que os escribas abrissem a boca, antes que os discípulos abrissem a boca, quem de fato estava com problema se levanta, sai do meio da multidão e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho. A condição do meu filho é que ele está possuído por um espírito maligno que está tentando matá-lo. Quando não joga na água, joga no fogo. Sempre o põe em aperto, sempre o põe em situações com riscos. E eu trouxe para que os seus discípulos expulsassem esse espírito maligno, mas eles não conseguiram. E Jesus ali chama a todos, discípulos ou não, que estão ali juntamente com aquele pai, juntamente naquela situação, compreendendo ali aquele processo, e diz: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? E pede para que apresentem para ele o rapaz que necessitava da libertação. O pai o traz. Quando o inimigo o vê Jesus, ele lança o rapaz no chão, que começa a rosnar, babar, espumar. Mas Jesus não faz nada a princípio com o rapaz. Jesus se direciona para o pai e vai arguir o tempo, desde quando que aquela situação é permitente ali, que está acontecendo aquele problema. E o pai começa a dizer a Jesus, explicar há quanto tempo Satanás está tirando o seu sossego, a sua paz, está perturbando a sua casa. E o Senhor faz ali por aquele pai, por aquele filho, o que ele veio fazer por nós. Ele liberta e libera aquele jovem daquele cárcere espiritual, repreende o inimigo, expulsa o demônio e cura o pai e o filho. E junta ali os seus discípulos e sai com eles rumo à Galileia. Mas ele tenta fazer de uma forma mais discreta, porque ele queria aprofundar um ensino sobre as coisas que já estavam prestes a acontecer com ele. Ele começa a caminhada e a ensiná-los e a dizer para eles que ele seria preso, que os homens colocariam a mão sobre ele e que ele iria ser morto por causa da palavra, por causa dos ensinamentos dele,
por causa do poder que havia sobre o nome dele. Mas que ele também ressuscitaria, porque esse era o propósito, ele trazer vida. E aí, no momento em que ele está trazendo esse ensino aos seus ouvidos, nenhum deles entendeu. Nenhum deles conseguiu compreender, mas nenhum deles também ousou perguntar. Talvez pelo constrangimento de ter sido chamado a atenção por causa daquele pai, daquele filho, por causa de não terem conseguido, né? De passarem constrangimento de não terem expulsado o demônio. Mas como o próprio Jesus já havia lhes explicado, quando eles entram dentro da casa anteriormente, quando aconteceu o problema com aquele pai, eles perguntam por que eles não conseguiram. Aí Jesus dá a dica, Jesus explica para eles, olha, deixa eu explicar para vocês. Há castas de demônio que não saem com outra coisa, a não ser com jejum e oração, preparação. Então, não adianta conhecer, não adianta saber como se faz, quando se faz, onde se faz. Se você não tem uma vida de oração, uma vida de consagração com Deus, se você não tem intimidade com o rei, não adianta mencionar o nome dele. O nome dele tem que ser mencionado por aqueles que creem nele e sabem do poder do seu nome e buscam a sua face. Muitas das vezes nós queremos a bênção e nós citamos o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não porque confiamos, compreendemos ou queremos a sua presença. É porque nós sabemos. Porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas pronunciar o nome dele, não por fé, não por entendimento, não por discernimento, mas simplesmente porque sabe que quando elas mencionam o nome dele, nós que o conhecemos, que o buscamos, achamos que são simpatizantes, que são pessoas que querem, mas na realidade elas estão só tentando não ouvir nada sobre ele. Porque quando menciona, você se cala. Conhece? Não conhece. Nem sempre aqueles que dizem que algo sobre Jesus, conhece a Jesus. Então é por isso que nós temos que proclamar o reino dos céus, proclamar a salvação em Cristo Jesus, proclamar o seu poder, a sua graça, a sua salvação, a sua libertação, a sua justiça. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo um princípio da palavra: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciai o nome do Senhor até que ele venha, porque nós precisamos buscar as vidas que estão perecendo, as almas que estão vivendo na escuridão, nas trevas. Nesse texto, neste dia, os discípulos perderam uma grande oportunidade de se aprofundar no conhecimento sobre o que eles viveriam pouco tempo depois. Talvez, se eles tivessem sido um pouco mais ousados, eles já estivessem tão aprofundados nas circunstâncias e nos acontecimentos que sucederam, que a reação deles teria sido outra. Talvez, esse dia, se eles se expõem, apesar de Jesus os colocar no seu devido lugar, chamar sua atenção, falar com eles de forma mais severa, e eles ficarem constrangidos, talvez se eles perguntam sobre as dúvidas que eles tinham sobre essa palavra, porque assim, hoje, no dia de hoje, quando lemos, nós já sabemos o que aconteceu, nós já sabemos como foi a história, porque está descrita. Então nós não podemos compreender na íntegra por que no momento em que Jesus está falando sobre algo que ainda não aconteceu, que ele ainda não viveu, mas que viria sobre ele, trouxesse assim espanto e fizesse com que as pessoas que estavam ouvindo a sua voz falassem assim: mas como assim? Morrer? Ressuscitar? Que é isso? Porque até então não havia acontecido. Até então esse processo ainda não teria sido passado por Jesus. Mas Jesus estava preparando os seus corações, a sua mente, o seu espírito para o dia D.
porque era algo que já havia sido profetizado pela boca do próprio Deus durante toda a jornada do ser humano sobre a face da terra. Desde a queda de Adão, o Senhor já estava prometendo a libertação e a salvação em Cristo Jesus. E quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vê a menção da promessa, a menção da palavra do Senhor, que culminou na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a salvação das nossas vidas. Quando ele diz ali para Adão e Eva que da semente de mulher, ele está deliberando ali a serpente, que ela e a mulher seriam inimigas, e da semente da mulher ele levantaria um que pisaria na sua cabeça, esmagaria a sua cabeça. Ela poderia morder o seu calcanhar, mas ele seria mais vitorioso porque ele esmagaria a sua cabeça. E o processo desse esmagar a cabeça do diabo era a crucificação, era a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu pouco tempo depois dessa palavra, desse relato, desse texto, porque Jesus já estava preparando aqueles que estavam próximos a ele, perto dele, para que eles pudessem entender todo o processo da caminhada. Só que, por causa da adversidade, por causa da situação, por causa da frustração, por causa da decepção, eles ali se manteram calados. Eles não perguntaram, eles não tiraram as suas dúvidas. Poxa, eles estavam tão eufóricos, tão felizes, com todas as coisas que eles puderam ver, que eles puderam fazer, quando eles foram enviados aos lugares aonde Jesus ia passar. Eles viram enfermos serem curados, eles viram cativos serem libertos, através do poder da palavra que eles declaravam. E no momento que aquele pai chega, os 79 que estavam ali com aquele pai, juntos, não fizeram o que eles fizeram quando estavam de 2 em 2. Então, assim, quando começou a tentar fazer com que aquele jovem fosse liberto, e as coisas não aconteciam como eles haviam visto anteriormente, né? Houve uma frustração, houve uma decepção, houve um receio, porque nenhum deles pôde, estando juntos, fazer algo por aquele jovem. E quando Jesus chega, ali num momento crucial para eles, Jesus intervém na situação, libera e liberta aquele jovem, e eles entram para dentro de casa, e aí eles perguntam: Senhor, onde é que foi que nós erramos? Qual foi o problema? Por que nós não conseguimos? E ali Jesus explica e dá a dica: olha, esta casta de demônio, ela não sai sem jejum e oração. E ele nos dá essa dica para que nós possamos entender que há coisas, há lutas contra o inimigo, que se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de consagração, de sacrifício, para poder fazermos a obra do Senhor, para podermos orar e intensificar as nossas orações para que vidas sejam libertas, não vai acontecer. Nós temos que aprender a nos santificar, nós temos que aprender a nos posicionar, nós temos que aprender a orar e jejuar em propósitos, para que haja ali a libertação, a liberação, a transformação da causa, da situação e do momento. E muitas das vezes nós estamos achando que é de qualquer jeito. Não, está tudo bem. O Senhor é fiel, Deus é poderoso. Deus é. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que estar sempre prontos e preparados para fazer a vontade do Senhor. E o inimigo, ele não está nem aí se você canta bem, se você fala bem, prega bem, se veste bem. E quando você coloca o seu joelho no chão, quando você se volta para o Senhor com humilhação, buscando a presença daquele que vive, daquele que reina, aí o inimigo te teme, aí o inimigo se estremece, porque ele sabe que quando seu joelho está no chão, você tem todo o poder, toda a autoridade de Deus sobre a tua vida, e ele não pode contra você. Ele
ele tenta impedir que você tenha uma vida de consagração, que você tenha uma vida de oração, que você faça a vontade de Deus. Porque quanto mais longe de Deus, menos poder de Deus sobre a tua vida. Quanto mais próximo de Deus, fica impossível o inimigo impedir com que a obra do Senhor se concretize na sua vida. Então se volte para o Senhor, se coloque, se posicione, busque a face do Senhor, se consagre a Deus de corpo, alma e coração, para que a obra do Senhor seja completa na sua vida. O Senhor, ele tem o desejo de mudar a sua vida, de usar a sua vida, mas você precisa estar em conformidade com aquilo que ele quer para a tua casa, para a tua família, para você. Então, coloque-se na posição de vaso. Deixe o Senhor trabalhar e usar os seus talentos que ele lhe deu. Amém? E que essa palavra venha ao teu coração como o Senhor tem feito ela arder em minha alma. Que nós possamos compreender que uma vida em consagração, que uma vida de oração põe o inimigo para correr. Quebra todo o laço. Desfaz todas as armadilhas. Porque no nome de Jesus e na autoridade do poder do nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos qualquer inimigo. Mas quando nós estamos dispersos e vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, nós estamos passivos de ser derrotados por aquele que não tem nenhum poder, mas para nos confundir, ele ruge como se fosse um leão. Então se levante, se posicione, busque a face do Senhor, consagre a sua vida com orações, jejum, busque a presença daquele que vive e daquele que reina, porque o Senhor é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais, além do que você tem pedido, além do que você tem pensado. Os discípulos perderam essa oportunidade, mas eles viveram o propósito. Porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E no momento, o Senhor teve por misericórdia. Mas nós precisamos estar atentos e prontos para servir ao Senhor de corpo, alma e coração. Amém? Fica na graça, fica na paz. Não se esqueça de deixar o teu like, comente, compartilhe. E que essa palavra seja a resposta de Deus na tua vida. Que ela possa falar abundantemente ao teu coração. Fica na graça.